estava de bobeira até agora, aí decidiu, vou fazer uma aula de química. Que aula eu vou fazer? Aula número 45, soluções, parte 2. Bah! Olha, eu estava até comentando agora com o Jean, essa aula, número 45, é uma das aulas mais técnicas que tem, porque ela vai trabalhar com o cálculo da concentração, a concentração das soluções. Porque no dia a dia da gente, a gente vai comprar algum xarope, vai comprar algum medicamento que seja líquido, a gente olha lá, está lá, 50 miligramas por ml, 5 miligramas por ml, 2,5 miligramas por ml. Isto aí é a concentração. Essa concentração é chamada de comum e ela é muito utilizada no dia a dia. Ô, Doni, o que seria, na verdade, essa tal de concentração? Bom, a concentração é essa quantidade de soluto que eu tenho na minha solução. A quantidade de soluto em relação ao que eu tenho de solução. As soluções aqui são aquosas, então a gente vai levar muito em conta o volume. O volume que nós temos de solução. A quantidade de soluto pode ser em massa, pode ser em mol, pode ser em porcentagem de massa, porcentagem de volume. Esses são os tipos de concentração que a gente tem. Os químicos no laboratório gostam muito de usar a quantidade de soluto em mol. Agora, no dia a dia, na indústria farmacêutica, se usa muito a quantidade de soluto em miligramas. Ou, em alguns casos, gramas, quando vai ser produzido, né, o medicamento, né? Aí se usa em quilogramas, em gramas, é uma quantidade maior. Mas o que aparece na caixinha do medicamento lá é miligramas. Se tiver em casa algum medicamento, tá? Dá uma pausa aí, vamos pausar um pouquinho aqui, vai lá e dá uma olhadinha no medicamento, tu vai enxergar isso no medicamento que é líquido. Tá certo? Nós temos 3 tipos fundamentais de concentração, a calculada em gramas por volume de solução, que é por litro, em mol, que é a quantidade de soluto em mol por litro de solução, e a porcentagem de soluto que a gente tem na nossa solução. Tu pode trabalhar nesses 3 níveis aqui. A comum, é essa aqui, é a do dia a dia, a gente chama de comum. Essa aqui a gente chama concentração em quantidade de matéria, também conhecida como concentração molar ou molaridade, que continua sendo bastante usada, molar ou molaridade, e ainda esta concentração que é em porcentagem de soluto. Eu gosto muito de trabalhar com porcentagem. Poderia tirar o porcento daqui e tirar o 100 daqui também. Aí chamaria só de título. É um númerozinho. Esse númerozinho ele tem que ser menor do que 1 e maior do que 0. Só o título, né? Se é a porcentagem, vai te dar uma porcentagem, vai ser maior que 0% e menor que 100%. Né? Isso aqui é chamado de título percentual. Título percentual. O que o título percentual me fornece? A porcentagem de soluto em relação à quantidade de solvente. Veja que estou trabalhando com massa de solvente. Isto aqui que está aqui embaixo, muito cuidado, é a massa de solvente. Olha, apresenta para nós essas fórmulas aí, né? Porque a gente tem que saber as equações. Pois é, o que é a concentração comum? Matematicamente, a concentração comum, ela é a razão entre a massa e o volume. A massa de quem e o volume de quem? A massa de soluto e o volume de solução. Aldo, esse volume V, ele é o volume da solução? É o volume da solução. Tem 1 litro da solução, da mistura homogênea, tem 2 litros, 3 litros em litro, né? Agora, deixa eu só escrever essa equação de uma maneira um pouco diferente, tá? Eu vou colocar a massa M1 em evidência. A massa M1 em evidência, tá? E aí eu tenho a massa M1 é igual a C vezes V. Eu sempre digo que é o meu carro velho, né? O meu carro velho. Aqui está a concentração e aqui está o volume da solução. A concentração é da solução, o volume da solução, a massa é do soluto. Muito cuidado. A massa do cara está dissolvido. A concentração é da solução, o volume da solução. Quando eu tenho a concentração molar, que é em mol por litro, a unidade de mol é bem conhecida tanto da química quanto da física. E aí nós temos aqui, então, molar, a concentração molar. Doni, o que é esse N1? O N1
é o número de mols do soluto. Como assim número de mols do soluto? Na realidade, o número de mols do soluto, ele é a massa do soluto pela massa molar do soluto. Não, a massa molar é aquela que a gente tem que calcular? É aquela que a gente tem que calcular. Sério? Por exemplo, vamos pegar uma situação aqui. Tu tens NaCl, tá? Tu tem que ter a massa atômica de cada um. E a proporção é 1 para 1. Essa aqui tá boa, a proporção 1 para 1, né? Então, a tabela periódica te dá que o sódio é 23 e que o cloro é 35,5. Então, a massa molar do cloreto de sódio é 38,5. 23 mais 35, 58,5, né? 58,5 gramas. Perfeito, agora sim. Tá? Esta é a massa molar. Então, isso aqui a gente usava no cálculo químico, não usava no cálculo químico? Eu digo sim, usávamos no cálculo químico. Mas presta atenção. Eu vou reescrever essa fórmula de uma maneira um pouquinho diferente. Número de mols do soluto por volume de solução. Eu vou escrever ela um pouquinho diferente, tá? Só observe. Tá? Olha como eu vou escrever ela. Eu vou jogar, tá, esse M1 pela massa molar no lugar do N1 e vou acabar chegando, tá, nesta equação. Veja que eu estou botando o M1 de novo, que é a massa do soluto, que ela é muito importante. Tá? Pois assim, o Doni parece que está parecida com a de cima lá. A única diferença é que aqui vai entrar a multiplicação pela massa molar. Tá? Então, esta concentração, que é a concentração em mol por litro, ela se diferencia da concentração comum. Por quê? Porque na equação tem a massa molar. Agora, um pouquinho de cuidado. Ó. Massa do soluto, a concentração da solução, o volume da solução, e esta massa molar é do soluto também. Tá? Muito cuidado, essa massa molar, ela também é do soluto que está dissolvido ali. Tá? Muito bem. Para falar do título, vamos falar do título. O título percentual é a massa do soluto, que é a massa M1, que a gente já está, né, se ambientando com ela, ela aparece em todas as equações, a massa do soluto, pela massa da solução. O dano não é volume de solução, não, é pela massa da solução, vezes 100. Tá? Eu vou trabalhar um pouquinho esta equação. Tá? Vocês vão ver que vai aparecer densidade aqui, porque densidade é bem importante que a gente lembre, o Enem cobra muito. Massa por volume. Massa da solução, volume da solução. Densidade da solução. Tá? Isso aqui é para a solução. O Doni fala de novo. A densidade de uma solução é igual à massa que eu tenho na solução, dividida pelo volume que eu tenho na minha solução. Vocês dizem, show de bola. Tá? Por isso que essa equação ela vai acabar tendo uma coisa que é a densidade. Ó, vou botar em evidência a massa do soluto, que é aquela que está ali. Isso vai ser igual a, ó, um pouquinho de cuidado aí, título percentual, não é o título comum, o título percentual, vezes o volume, vezes a densidade, vezes 10. Então, por que esse 10? Esse 10 é para a questão de corrigir unidades. Aqui nós temos um problema técnico de unidades, tá? Porque o volume é em litros, a densidade é gramas por ml, certo? Então, pode dar problema, porque a massa tem que ser em gramas. Se a massa é em gramas, densidade em gramas por ml. Mas aqui, o Doni, aqui é ml, aqui é litro, e aí como é que fica? Não, a gente faz uma correção. E a correção se dá pela multiplicação por 10 aqui e por 100 ali. Porque 100 vezes 10 dá 1000. 1000 ml, 1 litro. Tá, é só uma questão de correção. Vocês vão dizer, mas o Doni, olha só, eu percebi o seguinte, ó. Todas as concentrações é concentração vezes o volume, concentração vezes o volume, concentração vezes o volume. E a diferença que tem de uma para outra é que na mol por litro entra a massa molar, na porcentagem entra a densidade vezes 10. Eu digo, perfeito. Dá para a gente fazer uma equação que eu chamo de equação geral. Geral para soluções. Equação geral para soluções é esta aqui. Ó. Vamos botar um M bem grandão? Vamos botar um M bem grandão. Eu vou colocar em evidência esse M, porque é sempre o mesmo M para aquela solução. E isto vai ser igual ao quê? C vezes V, Mi vezes V, vezes a massa molar, e título percentual vezes V, que é o volume. É o mesmo volume, tá? Os três volumes são iguais aqui. Tá? Vezes a densidade, vezes 10.
Uma frasezinha que ajuda muito a gente a fixar essa equação, porque essa equação ela é super, mega, hiper, triper, top, top, tá? Importante. Ah, não, sério? Seríssimo. Seríssimo, essa equação é muito importante. Ó, meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais dessa. Repito, meu carro velho, muito velho. Dani, o que é isso aqui é um M? Isso aí é um M grego, é o mi. Ah, é um M também, que tem tanto M aí, né? Tem o M minúsculo, tem o M maiúsculo, né? E tem esse M que é o M grego. Perfeito. Meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais 10. Estava velho demais 10. Tu quer inventar tua frasezinha? Pode inventar, com palavras mais picantes, né? Como eu digo, né? Pô, Dani, eu troquei o C ali que tu botou carro, eu botei outra. Pode, bota o que tu quiser. Tá? Desde que tu fixe essa equação. Essa equação é muito, muito, muito importante. Sempre lembrando que aqui é grama por litro, aqui é mol por litro, tá? E aqui é porcentagem de soluto. Tá? O volume vai ser sempre em litro, o volume sempre, sempre, sempre em litro. A massa molar é do soluto, e presta atenção, porque aqui vai ter uma coisa muito legal. Tá vendo esse mi vezes V? É de uma equaçãozinha que eu botei bem no início lá. Tá? Aqui, ó, o Jean vai me acompanhar aqui, ó. Vou aqui, ó. Tá vendo aqui ela, ó? O que eu vou fazer, ó? Tá vendo aquele N1 ali? V vezes mi. Mi vezes V. Tá? Então, o N1 é mi vezes V. Vamos voltar para aquela equação? Vamos comigo aqui. Vamos comigo aqui. Mi vezes V, mi vezes V, mi vezes V é igual a N1. Às vezes essa equaçãozinha, que é simplesinha, ajuda a gente a solucionar as questões. Tá? Bem importante aí. Uma coisa interessante é que a gente consegue, através dessa equação geral, tirar uma equação que relaciona as 3 concentrações, que é a que eu chamo de equação transformadora. Transformadora. Equação transformadora. Meu Deus, Odone, que coisa louca. Aqui tu tem 3 equações, né? Sim, 3 equações. Mas percebeu que essas 3 equações que eu escrevi aqui, meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais 10. Ó, tá vendo a equaçãozona que eu escrevi aqui? Tem uma coisa que é sempre igual, que é a massa do soluto, outra coisa que é sempre igual, que é o volume. É ou não é verdade? É verdade, né? Então tu faz o seguinte, ó, imagina que tu corta a massa do soluto e o volume e iguala, vai ficar C é igual a mi vezes a massa molar. C é igual a título vezes densidade vezes 10. Ó, mi vezes a massa molar é igual a título vezes densidade vezes 10. Tu corta o V e corta a massa. Tu vai ter uma equação que eu vou escrever em linha aqui, ó. Vou começar pelo C. O C é igual a mi vezes a massa molar. Ó, o V corta e o M corta, tá? Porque eles se repetem em todas as equações. Tá? Então, mi vezes a massa molar. Vou deixar um pouquinho. Se eu quero calcular a concentração comum, ele deu a molar, eu posso. Ele te dá no teste em mol por litro, tu passa para comum. Ah, show de bola. Aí eu uso essa equaçãozinha aí, essa equação. Tá, Doni, se ele me dá a comum e quer saber o título, não tem problema, ó. Concentração comum é igual, tira a massa, tá? É igual a título percentual vezes a densidade vezes 10. Lembra que tira o volume também, tá? Então, tu vai ter esta equaçãozinha aqui, ó. Título percentual. Ó. Tu tem uma relação das 3 concentrações, tá? Que legal esta equação. Essa equação eu chamo de equação transformadora. E elas são 3 equações ao mesmo tempo. São 3 equações ao mesmo tempo. Por exemplo, olha só. Ele te deu o título que é a concentração em mol por litro. Tu bota a mão aqui, ó. Vai ficar 10 vezes a densidade vezes o título é igual a mi vezes a massa molar. Ele te deu, por exemplo, a concentração comum e que é o título. Tu tapa essa aqui. Concentração comum é igual ao título vezes a densidade vezes 10. Ah, Doni, ele me deu a concentração molar e que é a comum. Ó, então tu vai fazer o quê? Ó, deu a molar, tá, que é a comum. Então tu vai usar essa aqui, ó, concentração comum é igual a molar vezes a massa molar. Essa é a equação transformadora. Essas 2 equações, elas praticamente tu resolve todos os testes e soluções, com alguns casos que nós vamos ver no futuro. Tem mais 2 casos, que é a diluição, a titulação
e a mistura de soluções de mesmo absoluto. Tá? São casos especiais aí, mas a maior parte dos testes que caem nos vestibulares, tu soluciona com essas duas equações. Meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais 10. 10 de ti com minha massa. 10 de ti com minha massa. 10 de ti com minha massa. Tem que gravar as duas? Tem. Como é que vai fazer para gravar as duas? Tem várias técnicas. Tá? Faz cartazinho. Escreve ela várias vezes. Fixa esta frase. Meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais. 10. E escreve nesse formato. Meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais 10. Escreve 3 vezes e tu já fica com essa equação garantida. 10 de ti com minha massa. 10 vezes a densidade vezes o título é igual à concentração comum, que é igual à concentração molar vezes a massa molar. Isso é só as iniciais, ó. 10 de densidade, de ti, de título, com concentração, mi, a letra grega, minha, que é mol por litro, massa molar. Tá? 10 de ti com minha massa. Fixado isso, vem a facilidade nesse assunto que tem muita gente que tem muita dificuldade. Para isso nós vamos para os slides. E nos slides vamos rever isso e vamos fazer o quê? Testes. É claro, né? Então vamos lá. Vamos para os slides. Olha lá. Muito bem, soluções. Tá? Equação geral, como é que é? Ó, massa do soluto, concentração vezes o volume. Massa do soluto é igual a concentração molar vezes o volume vezes a massa molar. Percebeu a diferença das duas? É a massa molar. Tá? Olha lá, ó, do título. Ó, massa do soluto, título vezes o volume vezes a densidade vezes 10. Percebeu as diferenças de uma concentração para outra? As equações são muito parecidas. Por isso eu coloquei aquele M1 bem grandão lá, ó, e criei essa equação geral, né? Porque aí a gente já sabe que a massa do soluto é super importante, ela aparece muito, cobram muito em prova. Saber qual é a massa do soluto, a gente já tem ali. Né? Meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais 10. Não esquecer que o número de mols do soluto, que é a quantidade de soluto que a gente tem, é a concentração molar vezes o volume. Tá? Eu vou pegar o mouse aqui, vou fazer uma coisa interessante. Ó, tchan, 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 tchan. Ó, vou marcar aqui. Está vendo esses dois aqui? Isso é N1. Então quer dizer que eu posso colocar N1 no lugar do mi vezes V? Claro, é isso, por isso que é importante essa equação. Se te dá um número de mols absoluto, em vez de botar mi vezes V, tu coloca o N1 no lugar do mi vezes V. Faz uma substituição, né? Ok? Não esquecer da frasezinha. Meu carro velho, muito velho mesmo, estava velho demais. 10. Parece o meu está assim, né? Desse jeito. Equação transformadora. Equação transformadora é aquela que a gente pode transformar uma concentração em outra concentração. Transforma a concentração comum em molar, transforma molar em título, transforma título em comum e assim por diante. Tá? 10 de ti com minha massa. São 3 equações, né? Lembra? São 3 equações. O Dani, aqui eu tenho 7 equações nesse slide. 7 equações. Nesse slide existem 7 equações, tá bom? Isso é bem importante. Tá? 10 de ti com minha massa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer exercício desse negócio, vamos pegar uma questãozinha para a gente fazer. Vamos lá, solução salina normal é uma solução aquosa de cloreto de sódio usada em medicina porque a sua composição coincide com aquela dos fluidos do organismo. Sabendo-se que foi preparada pela dissolução de 0,9 gramas do sal em 100 ml de solução, podemos afirmar que a molaridade, o que é a molaridade? É o que ele está querendo, é a concentração molar da solução, é aproximadamente. Gente, vou falar para vocês, tem 2 dificuldades aqui nesse tipo de teste, ou no tipo de resolução do teste, que vale muito a pena a gente falar. Essa técnica que vocês estão observando aí, ela serve para a gente, digamos assim, acelerar o processo de aprendizagem desse assunto, que é um assunto bem delicado. Os alunos vinham para mim e diziam assim, prof, eu não consigo decorar as equações. Tá? Aí eu reestruturei todas as equações que tinham, tá? E acabei criando as 2 equações, a equação geral e a equação transformadora. Tá? Que vocês não vão encontrar em livro didático, né? Não vão encontrar no livro do cursinho, nem nada. Essas equações aqui
eu trabalhei para chegar nelas, para facilitar o aluno conseguir saber a equação. O outro problema que acontecia era o seguinte, naquelas inúmeras equações que tinham, equações matemáticas, o aluno dizia, prof, eu decorei as equações, eu não sei qual equação usar para resolver o teste. Tá? Isso é muito importante. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, coleta de informações. O que ele deu para vocês aí? Massa e volume. O Doni, massa e volume, pode olhar ali, ó. Ele deu 0,9 gramas do sal em 100 ml. Tá? Jean, vem comigo aqui para o quadro, larga um pouquinho o slide, que eu quero mostrar uma coisa interessante. O que ele deu nesse teste? Ele deu massa e volume. Ele falou 0,9 gramas de soluto, ele deu a massa M1, e deu o volume, que é de 100 ml. Primeira coisa que eu não vou usar ml, eu vou ter que passar para litros, vai dar 0,1 litros, tá? Não vou usar ml, passa para litros, já divide por 1000 aqui. Agora, presta atenção, venha para a equação geral, tá? Olha na equação geral aqui, ó. Tem a massa e tem o volume, diz assim, pô, que 2 unidades podres, o Doni, que ele me deu. Porque massa do soluto tem em todas as equações e volume também tem em todas. Eu digo, é verdade. Mas olha o que ele está pedindo. Molaridade. Tem que estar bem claro o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Molaridade. Então, pelo amor de Deus, só tem uma equação para te usar. Ó. Concorda comigo? Tu entendeu? Descobriste a equação que tu vais usar. Ó, muito, muito velho mesmo. Né? Meu carro velho, muito velho mesmo. Então, tu vai usar esta equação aqui. Tá? Voltamos para o slide lá. Voltamos para o slide. Tá? Observa lá, então, eu tenho a massa, tenho o volume, e ele quer saber a molaridade. Eu descobri a equação que eu vou usar. Gente, acabou o problema. Acabou o teste, esse teste está resolvido. Tá? Por quê? Tu tem a massa 0,9. Tu tens o volume 100 ml, para se transformar em litros, né? 0,1 litros, e a massa molar do NaCl. O Doni, sal, cloreto de sódio, ele não deu a fórmula aí, né? Tu viu que ele não deu a fórmula. Talvez a dificuldade que o aluno tivesse nessa questão, se ele sabe resolver pela técnica que eu estou passando, seja a fórmula. Mas cloreto de sódio é NaCl, a gente tem que saber. E aqueles dados, 23 gramas e 35,8 ou 35,5 gramas, tá? É fornecido pelo Enem. Não tem que fazer nada. Se é um vestibular, vem na tabela periódica. Então, tu tens como calcular e chegar ao valor 58,5. O que acaba dando como resultado lá o 0,15. Viu? Foi uma mera substituição na fórmula. Vamos fazer outro. Pô, já saiu até marcado aquele ali já, o que eu quero, né? Bem bom. Um aditivo para radiadores de automóveis é composto de uma solução aquosa de etileno glicol. Sabendo que um frasco de 500 ml, viu que já deu volume, dessa solução, existem cerca de 5 mols de etileno glicol. Olha os dados que ele deu. Deu a fórmula de etileno glicol, C2H6O2. A concentração comum dessa solução em grama por litro. Viu que agora ele mudou, ele não quer mais a mol por litro, não quer mais a molaridade, ele quer grama por litro. Tá? Gia, vem aqui no quadro comigo que eu quero mostrar uma coisa para esse pessoal. Tá? Todo mundo tem que me acompanhar aqui para saber como é que funciona esse negócio. Primeira coisa que eles dão volume, perceberam que deram volume de novo em ml, 500 ml, tá? Aprende, já passa para litro isso aqui, meio litro. Tá? Beleza, meio litro. Outra coisa que ele deu para nós ali, tem 5 mols, ele deu o N1, 5 mols. Bom, tu pode resolver de várias maneiras essa questão, certo? Mas olha só, e o que ele quer mesmo? Ele quer a concentração comum, que é em grama por litro. Tá? Aí tu vai pensar o seguinte, ô Doni, ó, se eu descobrir a massa M1 é igual a C vezes V, porque o C vezes V é o que ele quer. O volume ele já me deu. Então eu posso usar essa equação aqui, ó. Deixa eu botar ali na... Meu carro velho, tá? Meu carro velho. Tá? Isso aqui ele me deu, o volume ele me deu, a concentração comum é o que eu quero saber. Ô Doni, mas eu não tenho a massa em soluto, mas tu tem os mols. Tu não tem os mols, tu pode calcular, né? Tu pode calcular de várias maneiras. O que é um número de mols? É a massa do soluto pela massa molar. Tá? Certo? Então, a massa do soluto é igual ao número de mols vezes a massa molar. Estou dizendo aqui é um caminho. Ó, tu tens a massa molar de quem? Quem é o sujeito? C2H6O2. Por aqui tu calcula a massa molar. Larga a massa molar aqui, tem o número de mols que é 5,
multiplica, acha essa massa, joga a massa lá, vira um pouquinho mais complicado o teste, né? Joga essa massa lá e calcula o C, porque o volume a gente já tem. Tá? Então, a equação fundamental era essa aqui. O que tu tem que descobrir? O que tu não tens para resolver? Porque ele pediu esse cara, o que tu não tens? Tu tens o volume, mas não tem a massa. Como é que eu descubro a massa? Tu vai ter que correr para descobrir a massa. Tá? Então, olha lá. A equação massa, que é o que eu quero descobrir, número de mols vezes a massa molar. E a massa do soluto é C vezes V. Muito bem, calculo a massa molar do C2H6O, né? E vou lá, dá 62, 5 vezes 62 dá 310. Então, eu já sei qual é a massa do soluto, 310 gramas. Vou na outra fórmula, eu já tenho o volume que é meio litro, tá? Então, substituo 310, concentração, vezes o meio litro. Então, a concentração é 620 gramas por litro. E ali apareceu D, mas não é D, não é E, tá? A resposta. Certo? Vamos para mais uma? Mais uma. Vamos pegar uma do Enem agora, né? Vamos pegar uma do Enem. Determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. 30 mil litros de água por segundo, gente. Para evitar riscos de fluorose, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 miligramas por litro de água. O que é isso aí? Isso é uma concentração. 1,5 miligramas por litro. Tá? Jean, vem aqui no quadro que eu quero mostrar uma coisinha para o pessoal. Ó. O cara colocou assim lá, ó, 1,5 miligramas por litro. Só que ele colocou isso aqui por escrito. Bah, Doni, coisa de Enem, né? Coisa de Enem. Tá? Pô, Doni, mas aqui não, aqui tem miligramas. Pois é. Muito cuidado. Nós vamos ter que fazer uma alteração aqui dessas unidades. Voltamos lá para o teste. Tá? Muito bem. Ele quer saber a quantidade máxima, nos slides lá, a quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nessa estação. Veja que coisa, ele dá que é por segundo, mas que é em 1 hora. 1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. São 30 mil litros por segundo. 1 hora tem 3.600 segundos, então tem que fazer já uma transformação aí. Ó. Botei em vermelho o que é mais importante, né? E vamos lá. São 30 mil litros em 1 segundo. Em 3.600 segundos, eu vou acabar tirando o volume de água tratada. Olha o tamanho que deu o volume, gente. 1,08 vezes 10 na 8 litros. Um número muito grande, bem coisa de Enem. Mas como ele vai querer a resposta em quilos, está dentro. Tá? O que eu vou fazer? Ô, Dona, ele me deu a concentração, 1,5 miligramas por litro. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para não ter que fazer transformação de unidades agora, eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar com miligramas e vou achar a massa em miligramas. Depois eu transformo em quilo, não é verdade? Depois transformo em quilo. E a gente sabe que a fórmula que envolve concentração é meu carro velho. Tá? Então tá lá, bota o meu carro velho, vou agora substituir. Eu tenho o volume e tenho a concentração, descubro a massa, certo? 1,5 vezes 1,08 vezes 10 na 8. 1,5 é a concentração, 1,08 vezes 10 na 8 é o volume. Tá? Eu chego a 1,62 vezes 10 na 8 miligramas. Aí tu olha nas alternativas de resposta, eu acho que quem chegou aqui já não erra mais. Estão vendo lá qual é o número que dá? A resposta que eu obtive, 1,62, né? 1,62. E olha lá o que deu lá. 162 quilos. Tu queres transformar isto em quilos, não tem problema nenhum. Basta tu pegar e dividir por 10 na 6. Tá? Que vai dar quanto? 162 quilos. E a alternativa de resposta é a alternativa E. Viram que aí eu fiz o que? Na prova do Enem, eu tive que fazer uma adaptação. Tive que descobrir o volume, porque ele dava volume para 1 segundo, mas pedia volume para 1 hora. Isso é muito comum na prova do Enem. Aí tem que fazer uma regra de 3 antes para descobrir o volume. Mas depois ficou um problema tradicional, só que com números muito grandes. Tu usou uma equação, concentração é igual a massa dividido pelo volume, você já decorou essa aí, ou se quer essa aqui, meu carro velho, a massa do soluto é igual a concentração vezes o volume. Muito bem, voltando aqui comigo então, resolvemos 3 questões aí, de soluções, um assunto muito importante, o que mais cai em prova dos assuntos de fisicoquímica é o assunto de soluções. É um assunto muito importante, ele cai bastante em prova mesmo, gente, é muito comum. E ele tem um elo com algumas coisas como pH, POH, cinética química, equilíbrio químico, porque tu sabe, tu sempre trabalhando com aquelas
concentrações lá, eletroquímica. Então ele tem sempre alguma relação com os outros conteúdos que vão vir depois dele. Tá bom? Seis que para o Enem aqui, você faz aqui, você aprova. Um grande abraço a todos e a gente volta com mais soluções na próxima aula. Até lá!